Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre um importante tema que tem a ver com os educadores e professores, a vocação do professor. E para isso a gente convidou aqui, lá do Rio Grande do Sul, a Jara Fontoura, que é professora da FURG, na Universidade Federal do Rio Grande. Seja bem-vinda, professora Jara. Muito obrigada, é um prazer estar participando desse programa, não é? E poder contribuir de alguma forma com os ouvintes. Legal, a gente fez esse contato com você porque sabe da sua longa história, né? Poderia até falar um pouco quanto tempo você tem aí como educadora e com trabalhos, né, tanto em sala de aula quanto até trabalhos de extensão muito significativos, trabalhos sociais fortíssimos. Né? Se pudesse falar um pouco inicialmente sobre, né, essa sua visão do ser professor. Tá bem. Primeiramente, dizer que, acima de todo ser humano, Paulo Freire sempre dizia que quando a gente se apresentasse, não esquecesse de dizer que somos, acima de tudo, seres humanos. Então, é nesse sentido que eu me coloco sempre, né? Eu comecei a lecionar aos 18 anos. Antes dos 18, eu já era voluntária em escolas e creches, que atendiam comunidades carentes, né. E desde então comecei a a trilhar, na docência. Mas bem anterior a isso, eu ficava encantada quando a minha mãe saía para dar aula. E eu lembro que ela sempre cheia de livros e se arrumava, e eu dizia: "Mamãe, onde vais?" E ela disse: "Vou dar aula. E hoje darei a minha melhor aula." Todos os dias ela me dizia isso, e eu achava aquilo tão interessante. Quando ela saía, eu ficava imaginando que um dia eu também queria ser uma professora, e tão feliz com aquela profissão que ela era, né, e que ela dizia amar tanto, e amou e se aposentou sendo professora. Aquilo me encantava. Eu acho que esse encantamento nasce ao ver a minha mãe encantada com o ato de educar. E eu lembro que eu botava as bonecas em cima da cama e eu fingia que eu dava aula. Então, acho que com esse olhar, vendo, né, de tarde à noite, eu fui me encantando e fui fazer magistério. E antes do magistério, já estava, como eu disse, trabalhando como voluntária em várias, associações, ONGs, e encantada cada vez mais com a docência. E ao chegar depois do magistério, eu já questionava no magistério muitas coisas que a gente aprendia no ensino formal, dentro da escola, não é? E o que a gente via e percebia na periferia. Começou-se a dar uma inquietação dentro do meu ser. Como colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo no magistério, lá na periferia. Naquela época, a gente trabalhava com meninos expulsos de escola, num bairro da periferia de Rio Grande, bairro BGV. E foi uma experiência muito forte. Lá eu comecei a entender o que é realmente um trabalho com humana docência. Depois disso, eu comecei a fazer o vestibular para a pedagogia, porque diziam que as minhas ideias eram tão diferentes que, para eu colocar em prática, eu precisava ter uma graduação e justificar aquelas aulas e aquela forma de ensinar diferente. Então, eu precisava fazer uma graduação. Então, fui cursar o curso de pedagogia. E, novamente, continuava questionando o que as nossas teorias poderiam nos auxiliar no mundo lá fora. Com os meninos de pé descalço, com as crianças que moram nas ruas, com os lares com uma série de problemas, com crianças com fome, e eu tendo que alfabetizar, e eu tendo que ensinar, e ainda por cima, ensinar
se é que se ensina, né, a conviver e, e a gostar do ato de estar ali na escola, né, quando a vida deles era tão difícil. Eu não sei se eu tenho tempo para ainda para conversar, para contar. Eu nunca me esqueço de um dos meninos que um dia disse assim para mim: "Professora, hoje nós vamos estudar as profissões". Eu digo: "Isso, hoje nós vamos". E ele diz assim: "Os meus coleguinhas estão dizendo que eu não posso dizer a profissão do meu pai". E eu disse: "Qual é?". "Ele é ladrão". E eu disse: "Ele é ladrão?". "Sim, professora. Olha, ele traz tudo, comida para nós, ele não nos bate, ele é nosso amigo, eu ganho presentes dele, ele é um pai tão bom. Por que que eles não querem que eu fale? Mas é a profissão do meu pai". Foi meu primeiro nó pedagógico, porque eu me vi diante de uma criança encantada com o pai e em uma situação terrível, que é o roubo, que é ser ladrão, enfim. Como trabalhar esses valores? Como conduzir esse processo de leitura? Então eu levei esses meus questionamentos para a universidade e eu queria respostas. Eu sempre queria muitas respostas. Foi aí então que eu conheci, através do professor Círio Velasco e também de um professor de sociologia, o Paulo Freire. Os livros do Paulo Freire. Me foi apresentado Pedagogia do Oprimido, né, e eu comecei a devorar esses livros e aí eles me diziam: "Olha, ali tu vais encontrar muitas dessas respostas, desses questionamentos que estão inquietando a tua alma". Eu lembro que depois de ler o Pedagogia do Oprimido, eu comecei a entender muito mais esse processo da sociedade, né, das comunidades onde eu estava trabalhando e do próprio ensino, né, aonde eu estava recebendo a minha formação. Eu lembro que eu disse para o menino assim: "Olha nos meus olhos, tu amas o teu pai?". Ele disse: "Muito, professora". "Então não chora". Ele estava chorando porque os meninos estavam rindo dele. "Que bom que tu amas o teu pai. Agora hoje nós vamos conversar, dentre tantos outros assuntos, a importância de estudar, a importância de vocês estarem aqui dentro da escola, para que nunca tenham que ter uma, vamos dizer, profissão que seja tão perigosa, não é? Porque tu vês, tu deves ficar às vezes apreensivo quando o papai, hã chega, ou o papai não chega, não é? Ele disse: "Sim, sim, ele pode ir preso, ele pode ir preso". E eu dizia: "Isso? E me dizes uma coisa, tu não gostarias que o papai fosse, de repente, trabalhar num outro local, que não precisasse mais passar por essa situação? Que tu achas disso?". E ele disse: "Ah, eu gostaria tanto". Eu digo: "Então vamos estudar". Então vamos estudar muito, muito, muito e juntos buscarmos e encontrarmos soluções para que o teu pai e tantos outros pais não corram riscos como esse, tá? Então ele dizia: "Mas é certo ou errado o que meu pai está fazendo?". Eu digo: "Tu vais encontrar as respostas junto comigo, aqui, estudando, tá bem? Mas manda um abraço para o teu pai e eu quero conhecê-lo". Então, foi um momento, assim, difícil, porque como que tu negas esse amor, não é? Mas eu também não poderia dizer que é certo roubar, que é certo fazer essas coisas que o pai fazia. Mas eu tenho que, de alguma forma, enquanto educadora, apontar outros horizontes, outros olhares, outras saídas, outros fazeres, outros pensares. Tá? E eu acho que é isso que nós, professores, precisamos, abrir essas janelas, que às vezes são fechadas, esses outros horizontes que precisam ser vistos. E quem sabe, olhando de outra forma, consigam conduzir um viver diferenciado.
que não é com tanto risco, que não é tão, que não vai machucar, violentar tanto, tá? E esse pai foi me procurar. Uhum. E ele me deu um abraço e disse assim: "Professora, o meu filho me contou a sua conversa com ele". E ele chorando diz assim: "A senhora não pode ter certeza que eu não gostaria de ter essa vida, né, e eu não sei como, mas, eu vou pensar em tudo que a senhora diz para o meu filho". Sabe, e eu queria lhe agradecer, porque a senhora não fez ele deixar de me amar, pelo contrário, eu sei que ele me ama cada vez mais. Então muito obrigado, professora. Mas eu até o final do ano eu lhe dou uma outra resposta. Então eu acho que é isso, é a gente conseguir através do nosso ato de educar, chegar nas famílias, chegar nas outras pessoas, e de um jeito muito amoroso, freiriano, né, a gente falar o que tem que ser falado, mas sem excluir, eles já são excluídos naturalmente pela sociedade. Então eu tenho que trazer. E eu gostaria de deixar bem claro que este pai, nós conseguimos um trabalho para ele. Ele estava há 5 anos sem trabalho. E mesmo ele tendo essa passagem complicada, nós conseguimos incluí-lo numa obra, e ele era conseguiu, assim, foi mestre de obra lá do grupo que a gente colocou. E todo mundo gostava dele, e ele foi trabalhando com outros jovens e foi nos ajudando, e eu tenho certeza que mudamos a vida do seu Moacir, através do filho dele. Então, assim, eu acho que não diria educar, né? Mas o ato de vivenciarmos a educação é esse momento mágico, esse momento que a gente também se repensa e repensa os nossos valores e repensa as nossas questões. Tá? Legal, muito bom. Infelizmente temos que interromper para fazer um intervalo, né? Já tão interessante esses relatos e a gente vai continuar conversando com a professora Jara Fontoura, lá do Rio Grande do Sul, né? Logo, logo depois do nosso intervalo. Já, já. Estamos de volta com o programa Realidade, Direitos Humanos e Cidadania, o seu espaço privilegiado de críticas, debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente tem aí um tema bem importante da educação dos professores, que é a vocação do professor, e temos a presença da ilustre professora Jara Fontoura, lá da Fundação da Universidade do Rio Grande, né? E ela deu um relato belíssimo de casos aí que ela tem trabalhado, ela tem feito vários trabalhos de extensão, né, com profissionais do sexo, eu sei que já fez, com moradores de baixo de ponte, com quantas coisas que eu também não sei, né? Se ela quiser continuar falando, ela também citou a importância do Paulo Freire, a gente também vê os desafios que os professores têm, né? Eu passo a palavra para ela. Então, eu penso que é importantíssimo nós, professores, termos cursado o magistério, a pedagogia, e ter dado aula no município, na rede estadual, para depois dar aula numa universidade. Hoje, eu sou professora universitária, né, aliás, já sou há bastante tempo. Só de universidade católica foram 16 anos, agora mais a Universidade Federal, tá. Então, os desafios vão aumentando. E eu penso que quando a gente passou pela rede municipal, passou pela rede estadual, quando a gente vai falar com os nossos alunos no curso superior, eles sentem-se seguros, porque a gente traz a realidade lá, de lá, né. A gente conta histórias que vivenciou enquanto educador, e vai construindo com eles esse processo. Eu contei para vocês, então, no primeiro bloco, sobre o meu trabalho com meninos de rua, né, que vinham de lares desajustados. Após isso, então, eu fui e entrei para o curso superior. E os desafios, com certeza, começam, vamos dizer, se ampliar. E como construir uma proposta pedagógica que seja uma proposta que venha dialogar, que venha ser libertadora,
que venha a ser crítica, criadora, que envolva esses nossos alunos, tá? E que trabalhe a humana docência, porque o aluno, ele precisa, o nosso educando, ele precisa sentir que a nossa teoria tem a ver com as nossas ações, que não é um discurso. Tá? Então, desde cedo, eu comecei a construir, junto com os meus alunos, a importância da vivência dos 3 segmentos: ensino, pesquisa e extensão. Então, nós começamos um projeto debaixo da ponte que liga Rio Grande e Pelotas. Durante 7 anos trabalhei com a teoria ecomunitarista do Dr. Círio Lopes Velasco, professor que já está agora aposentado. Nós nos conhecemos há 30 anos, tá? E colocamos em prática lá com essa comunidade. Eram 400 pessoas, junto com crianças, enfim, né, entre adultos e crianças, que moravam debaixo da ponte. Eu sei que o nosso tempo é curto, então eu vou tentar rapidamente dizer o que fizemos. Envolvemos todos os alunos da universidade, jornalismo, medicina, serviço social, psicologia, de várias áreas, e fomos atuar junto com a comunidade. Durante 7 anos, trabalhamos debaixo da ponte, até que conseguimos, ganhamos na justiça um terreno e levamos toda essa comunidade para esse terreno. 98 casas populares foram construídas. Era, na época, o Olívio Dutra, o governador. E nós conseguimos esse feito. Pessoas que moravam numa peça com 12, 13 crianças, hoje tinha um banheiro, uma sala, um quarto e uma cozinha. Eu lembro de uma senhora que dizia: eu quero tanto ter, eu vou usar o termo aqui, vocês me desculpem, mas é o que ela dizia, um cagador. E ela já tinha quase 90 anos. E não tinha. Então, vejam a grandeza desse trabalho, no sentido quando a gente se une coletivamente. Quando todo mundo se vê chamado a fazer algo pelo outro. E a gente precisa de todos os saberes. Não existe um saber maior ou melhor. Nós precisamos de todos juntos. E é neste coletivo, pensando junto, que nós vamos encontrar as soluções para os problemas. Então, as crianças foram encaminhadas para a escola, tiramos certidões de nascimento, documentos, encaminhamos as pessoas que estavam doentes para serem tratadas, fizemos frentes de trabalho para que eles pudessem trabalhar e não viverem uma vida que corriam riscos, vamos dizer assim. Tá? Bom, nessa universidade, também trabalhei com as trabalhadoras do sexo da Praça Coronel Pedro Osório. Lá eu alfabetizava essas senhoras e envolvi também vários cursos, psicologias, letras, biologia, pedagogia, e também fizemos vários encaminhamentos e escrevemos um livro, O Outro Lado do Negócio. Demos cursos de cabeleireira, enfim, várias ações. O que mais que eu posso contar para vocês? Na FURG, nós montamos eu fui dar aula para a educação do campo, outro desafio, né? Sujeitos de direito. E lá, então, eu fiquei pensando, fui para uma cidade bem pequenininha, não é? E eu pensava como construir um processo que envolvesse a comunidade, né? E mais a universidade que estava chegando lá, que é uma extensão da nossa universidade que fica em Rio Grande. Então, pensei num programa de rádio. É fantástico o programa de rádio, porque ele chega nas pessoas. Ele chega lá no colono que está trabalhando na lavoura, ou ele chega na dona de casa que está fazendo a comida. Bom, montamos um programa de rádio chamado Vozes do Campo. Atendemos 28 municípios. Diariamente, às quartas-feiras, eu e os meus alunos levávamos, então,
o que a universidade estava construindo, estava pensando, entrevistávamos a comunidade lourenciana, os agricultores, os pescadores, os indígenas que lá estavam. E aí, então, fomos construindo esse programa na rádio. Eu lembro que, às vezes, a rádio saía do ar e eles me telefonavam dizendo: o que que houve? Por que que hoje a senhora não trouxe seus alunos? O que está acontecendo? Eles ficavam preocupados porque não tinha o programa da rádio. Então, foi uma forma da gente chegar nessa cidade, que a gente não conhecia, fazer esse entrelaçamento com a comunidade, e as vivências foram ocorrendo. Nesse momento, os alunos também construíram vários outros projetos dentro desse projeto, e nasceu também 2 publicações desse programa na rádio, Vozes do Campo, onde a gente conta as entrevistas que foram feitas com a comunidade. Então, nós temos entrevistas com os pescadores, com os agricultores, com os quilombolas, com a comunidade em geral. E ficou o registro desse programa Vozes no Campo, que ficou lá por um bom tempo. Agora eu tive a notícia, a grata notícia, né, de que eu já não estou mais lá na cidade, eu estou em Rio Grande, que vão reativar o programa Vozes do Campo. Então, eu estou muito feliz, porque é importante para a comunidade se ouvir, poder dar voz a eles nesse momento, não que eles não tenham voz, eles têm, mas às vezes eles não têm essa possibilidade de se poder fazer, falar, né? Ouvir, vamos dizer assim. Então, ali é um espaço fantástico. E eu fiquei muito feliz. Essa semana me aconteceram 2 coisas fantásticas. A gente está em programa de ensino remoto, outro desafio. Eu já devo, agora o ano que vem, lá por setembro, estar me aposentando. E por mais que eu seja criativa e ame muito o que eu faço, né? Não me dou nunca por vencida nem cansada, o ensino remoto me assustou. O ensino online, porque eu sou do abraço. Eu sou de estar junto, olho no olho, sair conversando com meus alunos, vamos fazer um lanche, daqui a um pouco já boto todo mundo dentro do meu carro. E é assim, eu sou muito próxima das pessoas, né? E eu me senti muito mal com o ensino remoto, e sofri bastante. Não vou dizer para vocês que eu não entrei em crise, entrei. Mas como diz o Ricardo Tim, você pega e tire o S. Fica CRI. CRI. Não esqueça nunca disso, Jara. CRI. E eu digo, então, é o momento. Tá? Então, eu comecei a estudar como colocar o ensino remoto de uma forma mais humana, com mais... que chegasse mais perto dos meus alunos. Tá? E aí uma professora veio para me ajudar. E estava me ajudando, até que eu perguntei para ela: escuta, por que tu estás me ajudando tanto? Claro, eu estou feliz, mas por quê? Posso te perguntar isso? Ela disse assim: você não lembra de mim? E eu disse: como assim? Eu fui sua aluna, num curso noturno, e as suas aulas, professora, eram fantásticas, me encantaram. E hoje eu só quero retribuir. E aí eu lembrei de Paulo Freire, tá? Hoje ele é professora na FURG junto comigo. Muitas vezes a gente ensina e outras a gente me ajudando agora a colocar na plataforma, a entrar nesse ensino remoto, a construir as propostas. Isso é fantástico. É troca. Outra coisa linda que me aconteceu essa semana, quando eu trabalhava lá debaixo da ponte com as crianças, eu ia aos sábados, tá? Eu contava histórias, eu fazia teatro, eu lia para as senhoras, eu fazia as assembleias, né, com as mulheres, enfim. E havia muitas crianças ainda no colo, outras mamando. E havia uma das líderes que sempre levava a filha
para as nossas reuniões e lá pelas tantas ela dava de mamar para neném. Eu lembro, assim, que eu dizia para ela: "Pode ir para casa, depois tu vens, né, dá o leitinho para ela calmo, depois eu te conto o que que nós vamos fazer aqui na assembleia". Ela disse: "Não, não vou perder nada". E ela ficava ali comigo. Ontem, não, no dia da criança, eu recebi umas fotos de vários bolos, brinquedos, e eu não estava entendendo muito bem aquelas fotos, e muitas crianças brincando. E aí a pessoa escreveu assim: "Não lhe lembra nada essas imagens?" E eu botei assim: "Quem é?" Se não, só responde: "Não lhe lembra nada essas imagens?" Eu digo assim: "O projeto é Comunitarismo Debaixo da Ponte, as festas que a gente fazia para as crianças". Ela disse assim: "Então eu sou a Karen. Estou lhe dizendo que sou um daqueles bebês que ficava mamando nas suas mamães, enquanto a senhora fazia assembleia para organizar as festas no dia da criança, as festas no dia do Natal, a festa no dia das mães, para organizar as mães para levarem os filhos para a escola. E eu queria lhe dizer, professora, hoje eu já sou casada, já estou casada. E a cada encontro que eu faço com as crianças aqui no meu bairro, a cada festa que eu organizo, eu lembro do seu sorriso e da sua motivação para que a gente nunca desistisse de ser feliz. Muito bom. Feliz Dia das Infelizmente o nosso Crianças, tempo professora. tá, infelizmente o nosso tempo se esgotou já, mas excelente, né? Esses relatos, muito lindo. Temos que agradecer muito a professora Jara Fontoura, lá da FURG, na Fundação Universidade de Rio Grande, por esse belíssimo relato conversando sobre a vocação do professor. Obrigado, professora. Obrigado, Marcelo. Espero ter contribuído. São tantas histórias e tão pouco tempo para a gente colocar tudo, né? Mas eu gostaria só de deixar um recado, assim. Acima de tudo, tenha um comprometimento em tudo que faz. E a cada dia que passa, cada dia que acontece na vida de vocês, se perguntem: hoje eu fui a melhor versão de mim mesmo? Se não foi, recomece. E mais um dia e outro dia. E não esqueçam que a humana docência é que vai dar o brilho para a sua aula. Fazer a diferença todos os dias é possível. Tá? Beijo no coração de todos. Então, obrigado muito, professora Jara, e a todos os telespectadores, e até a próxima.